caiu o Carpini hoje, eu quero esse cara pro São Paulo. Não sei se tem, né, Bianca? Nossa, eu não consigo pensar em um nome que, assim, que eu traria de coração aberto, de peito aberto, que eu acho que poderia resolver os problemas, porque é realmente isso que você falou. O mercado é muito escasso mesmo, a diretoria vai ter que sambar nos nomes, achar alguma coisa que combine com as características do elenco que a gente tem. Eu acho que isso até é o principal, porque o Carpini não combina. A gente tem um estilo de elenco, alguns jogadores que não casam no modelo que o Carpini usava nos outros trabalhos dele. Então, eu acho que, às vezes, você não contratar um cara de tanto nome, mas um que combine um pouco mais com as características do elenco, pode dar mais certo. Mas, assim, de nome mesmo, para falar para vocês, eu realmente não sei, não tenho um nome que eu falo, nossa, esse daqui eu banco. Não consigo pensar em alguém. Se cair, Mr. Luiz Castro para mim, Fernando. Seria espetacular, mas eu acho que pelo salário, acho muito complicado. Bom, para eu não me contradizer, Gabriel, e a gente está sempre batendo bola, eu coloquei na minha rede social, coloquei no Instagram, coloquei no Twitter, falei lá com a turma do Futeboteco, falei no ar, na Energia, falei no Paramount. Para mim, o nome para tentar levar o São Paulo numa situação diferente, apesar de ter sido muito combatido, é do Filipão. Eu acho que o Filipão ainda quer trabalhar dentro de campo, tinha saído, voltou, colocou o Atlético Paranaense primeiro numa decisão de Libertadores, montou a base desse Galo, que foi campeão ontem lá em Minas, apesar do Milito ter uma semana brilhante, né, ganhando na Libertadores e sendo campeão. Muita gente, eu lancei até uma pesquisa para perguntar, 70% foi a favor, porque eu acho que é uma questão de ser um treinador contra um treinador que ainda não está capacitado, gabaritado para tal, né? E eu vou além. O torcedor às vezes fica meio bravo, né? Quando a gente fala algumas coisas meio pesadas, porque ele só quer que você fale bem do time e defenda. Não é questão disso, é você analisar e ver por determinado lado. São Paulo foi campeão contra o Palmeiras, como a Bi falou, nos pênaltis. Foi pior no jogo. Por pouco não perdeu no jogo. Conseguiu ganhar um título, claro, a torcida está feliz, maravilhosa, a gente está contente porque quebrou uma marca histórica de ser o único supercampeão de tudo, né? E isso deixou o torcedor realmente muito feliz. Na mesma semana, quebra o tabu em Itaquera. Lembrando que o São Paulo podia ter ganho o jogo de 4, 5, do jeito que estava deitando em cima do Corinthians. E quase toma um empate ainda no último lance. Ou seja, isso não é só jogador dentro de campo. Jogador dentro de campo, claro que ele tem a sua parcela. Mas o treinador tem que saber o que fazer também. Então, o trabalho herdado do Dorival Júnior, ali não era ainda o trabalho do Carpini. Foi muito pelo desempenho dos jogadores dentro de campo e algumas decisões equivocadas e São Rafael defendendo os pênaltis na final. Então, para mim, a mudança já teria que ter acontecido, sou a mesma opinião do Gabi. É um trabalho que perdura para a diretoria não parecer idiota, para ela não assumir o erro que ela cometeu ao colocar esse técnico. O trabalho dele vai continuar, já se sabe que ele não tem esquema nenhum, que ele não tem clima nenhum dentro do jogo, ele não tem voz com grandes jogadores. A cena do Lucas conversando com ele à beira do gramado é típica de alguém que não tem confiança nem do próprio elenco. Não peita alguns jogadores, escala outros apenas por pressão e não tem convicção nenhuma. Então, eu traria hoje o Luiz Felipe Scolari. Se ele topasse com a comissão técnica dele, com a experiência que ele tem, era uma aposta diferente de Carpini. Um é treinador, o outro ainda é aspirante. E Fê, o time também, né, que o São Paulo tem hoje, acho que se enquadra bastante com o que o Filipão busca. Eu vi até um tweet do Caio Domingues falando um pouco disso. É um time que é estilo copeiro, um time que tem um bom camisa 9, que é o que o Filipão sempre preza nos times dele, tem pontas, né? Então, assim, eu não acho que seja o nome ideal, porque eu tenho muitas dúvidas do que ele tá fazendo nos últimos anos, né? Do histórico recente. Por história, ele é um multicampeão, é um grande técnico, né? Ele não seria meu nome ideal, mas eu não vejo que tem um nome ideal no mercado hoje. Acho que não tem um nome que seja... Acho que entre Carpini e Filipão fica muito claro que é o Filipão para mim. Mas também fica naquela coisa de contratar por contratar, que eu acho que o São Paulo vai ter que analisar. E principalmente, né? Acho que ouvir elenco faz parte, mas não pode ter um cara que seja menor que o elenco, igual foi o Carpini agora, de que ele tá ficando porque ele é amigo dos caras, porque os caras gostam dele, ele é um cara gente boa. Precisa ser um cara pulso firme. Jogador não precisa gostar de treinador, não precisa ser amigão. O São Paulo deu certo com o Dorival porque ele mescla a boleirada, a coisa de paizão dos caras, mas ele mescla trabalho com isso. Só amigão dos caras, boleirada, vai ficar difícil, né? Então tem que ter muito mais
trabalho. E aí tem bastante superchat perguntando disso também, né, Pedro? E os novos membros também que valem te mencionar. A gente tá com uma audiência fantástica, mais de 1.000 pessoas com a gente. Vai deixando o like então aí, galera. Claro, agradecer demais essa audiência, quase 1.500 pessoas simultâneas assistindo a gente. Se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, que é uma programação semanal para o torcedor São Paulino. Agradecer os novos membros, ó, o Gilberto Dias Ferreira, o Haroldo, o Diego Bezerra São Paulo Futebol Clube. E lembrando, você sendo membro da Arquibancada Tricolor, você tem acesso a conteúdos exclusivos, tem muitos benefícios aqui com a gente, até os superchats. Trazendo aqui, eu acho que o Luiz Castro, na minha opinião, como o Fernando trouxe, né, o Fernandão falou, é mais a questão salarial que vai ser um principal problema. Para mim, eu vejo como uma utopia. Tem muita gente também falando sobre o José Mourinho, né? O membro aqui, o Diego Bezerra, trouxe sobre o Mourinho. Na minha opinião, são utopias. Até trazer um nome para a gente tocar em outro nome aqui que não foi discutido nesse debate sobre o possível novo treinador de São Paulo, né? Caso realmente o Carpini venha a cair. Pedro Martins. Queria perguntar para vocês, Fernando Camargo, o que você acha de Pedro Martins no São Paulo? É um bom nome, é um ótimo nome histórico, né, no futebol português também, só que tem um detalhe, né, pessoal, todos os técnicos que chegam ao Brasil para fazer um trabalho diferente, eles chegam como apostas. O próprio Luiz Castro, quando chegou no Botafogo, ele foi achincalhado, ele foi peitado por torcedores do Botafogo no aeroporto, e por pouco não foi embora também. Aí ele acabou sendo eliminado no Campeonato Carioca, como foi esse ano também, né? Ainda na fase prévia, nem foi para a disputa das semifinais. E aí teve que ficar com o torneio de consolação, que hoje em dia se chama Taça Rio. Depois ele encaixou um grande trabalho, né, no Campeonato Brasileiro, foi embora no início do segundo turno, e aí o Botafogo virou o que virou, né, com o Bruno Lage, com a chegada de novos treinadores, e não conseguiu. Caçapa, que foi para o Lyon, que era o Lúcio Flávio, enfim, e acabou perdendo o título. Pedro Martins seria dessa forma também, né? Qual treinador, por exemplo, português, vocês conheciam? O Abel Ferreira, que é o maior treinador agora da história do Palmeiras. Ninguém apostava no Abel. O Santos trouxe uma vez o Jesualdo Ferreira, que veio aqui, fez um trabalho ruim, não durou 3 meses. O Vitor Pereira já tinha um grande nome lá em Portugal, passagens por grandes clubes da Europa, veio para o Corinthians, levou para uma final, abandonou o time, foi para o Flamengo, não fez um bom trabalho. E agora está lá no futebol árabe também. Então, esses técnicos portugueses, com exceção do José Mourinho, né, que é o mais conhecido de todos, que é o principal, e o Jorge Jesus, né, que fez um grande trabalho no Flamengo, e agora está com a maior campanha da história de um time de futebol lá no Al Hilal, né, em sequência de vitórias, esses são conhecidos. O resto, todos eles seriam uma aposta. Clube, às vezes, aposta em determinado treinador. O Cruzeiro, por exemplo, apostou no argentino. Primeiro com o Paulo Pesolano, Uruguai lá atrás, depois agora com o Alarcón. Os dois conseguiram render um bom trabalho, mas qual treinador estrangeiro você acha que vai acabar virando? São Paulo teve o Crespo. O Crespo fez um grande campeonato paulista. No brasileiro já não conseguiu encaixar. Então, tudo, para mim, é aposta. Nomes que não são tão conhecidos. O Pedro Martins fez um grande trabalho no futebol europeu. Aqui eu não sei se seria da mesma forma. Nome ele tem e para mim é excelente. Não, show de bola. A gente falou um pouquinho de treinadores portugueses, né? Luiz Castro, Pedro Martins, Fernandão trouxe aí uma análise dos recentes treinadores portugueses que eu concordo muito. O exemplo da Abel Ferreira é perfeito. E perguntar para a Bi qual seria um possível nome, se ela tem um favorito. Gabriel Sá também falou bastante de Felipão, que não seria o ideal para ele, mas dentro do mercado seria uma boa opção. Queria perguntar para você, se você iria no brasileiro, iria no português. O que você acha dessa situação aí de treinadores? Então, eu entendo o que o Fernando falou sobre o sobre o Felipão, mas não seria o meu nome. Eu acho que tem muito essa questão do tempo que o Felipão ficou para se atualizar no meio do futebol, e eu acho que isso não aconteceu. Tudo bem que ele levou o Atlético Paranaense recentemente a uma final de Libertadores, o Atlético Mineiro também agora chegou numa final de Campeonato Mineiro com o trabalho dele, mas não era um trabalho que agradava. Pelo menos no Atlético Mineiro eu acompanhei mais do que no Atlético Paranaense, e não agradava os torcedores do clube também, no entanto que ele acabou caindo antes da final, porque o futebol não era o esperado pelo time que o Atlético Mineiro tem. Então, assim, claro que é difícil falar, porque hoje a gente tem o Thiago Carpini, então com certeza eu prefiro o Felipão. É assim, mas não é qualquer técnico para chegar e tampar um buraco também. Eu gosto do nome do Pedro Martins, acho que seria um nome interessante,
mas tem essa questão financeira, tem questão de adaptação também. Então, acho que assim, são prós e contras de um ou outro treinador que pesa. Porque o Filipão está acostumado a clubes brasileiros, o Pedro Martins não. Eu prefiro o trabalho do Pedro Martins do que o do Filipão. Mas pode pesar essa questão do conhecer e não conhecer tão bem assim o futebol brasileiro. Tem o Zubeldia também, que está no mercado, né? Mas eu vi muitos torcedores falando dele, eu não sou muito a favor dele, não. Eu acho um treinador mais ou menos, assim. Mas eu gosto do Pedro Martins. Mas, assim, utopia, José Mourinho. Utopia, tá? É cenário utópico total. Eu, assim, Pedro, eu acho que, assim, eu não contrato vendo passaporte. Eu acho que tem muito uma coisa de quem habla, ou de quem é português, de os caras acharem, supervalorizarem, acharem o máximo. O Santos fez isso lá atrás quando contratou o Gesualdo Ferreira, que talvez foi um dos piores técnicos da história recente do Santos, porque o cara era português e estava na onda Jorge Jesus. Então, para mim, tem que ser muito mais, assim, uma coisa que o São Paulo tem que analisar trabalho e ver se o estilo do cara é parecido, é semelhante com o elenco. Eu acho que esse é o ponto principal também. Não dá para trazer um cara que pensa X e você tem Y no seu elenco. Eu acho que tem que ir muito nessa linha. O Pedro Martins, para mim, entra na safra do internet valoriza o cara, mas nunca viu o time dele de fato jogar. Mas é porque, assim, a gente tá tão desesperado, é o que a Bi falou, né? A gente começa a cogitar qualquer coisa quando vem o ato de desespero. Quando a água bate, a gente começa a falar, meu Deus do céu, pode vir o Filipão. Eu vi gente pedindo Luxemburgo, que para mim seria uma coisa assim louca. Estão falando do Jardine, Gabriel. Pô. O Jardine que tá bem no México. Então, assim, para mim, foge-se muito do eixo, né? E aí, assim, claro que a gente pode sempre debater os nomes possíveis. Eu vi gente falando do Osório, para mim, esse para mim seria o último da lista. Eu acho que o Osório, dentre os pardais, é o primeiro. Eu acho que não é super valorizado, é ultra blaster valorizado. É ultra blaster valorizado. Eu acho até que, assim, tem técnicos no Brasil que a gente bota a régua lá embaixo, mas que são bons técnicos também. Mas eu não acho que é ano de apostar. Acho que se o São Paulo for trocar o Carpini, tem que ser um cara mais certeza. E aí, talvez, pela circunstância do ano, né? E não assim, se é um ano normal, né? Que o São Paulo começa lá de trás, tem um tempo para se preparar, de repente, para mim, valeria um cara mais jovem, de repente, ou um cara que vá precisar de um tempo de adaptação. Um gringo agora, eu tenho dúvida do assim, tempo de maturação do cara para o cara virar a chavinha no São Paulo, porque a gente tem pouco tempo e os jogos estão aí. Eu acho que pela situação do ano aí do São Paulo, pode ser que o Filipão é um cara que chega para segurar o ano e aí no ano que vem dá para pensar em outras mudanças, né? Mas acho que assim, pro ano, para o fogo cruzado que a gente tá no meio da correria toda, o Filipão para mim não seria de todo mal, mas também não seria meu nome ideal. Acho que o São Paulo tem que ver, enfim, esse mercado. Eu acho que técnico gringo, claro que tem um tempo de adaptar, tem, mas o Milito, por exemplo, pega um Galo e é campeão, né? Então eu acho que tem muito disso. Eu vejo que é uma situação muito difícil, mas para mim, assim, eu não sei o técnico certo para o São Paulo para esse ano. Eu sei que não é o Carpini. Não, com certeza. E sobre o Felipão, até um novo superchat aqui, agradecer o Luiz Guilherme Balho pela doação do nosso canal. Ele falou que o Felipão é questão de estar afim e ter energia com quase 76 anos. Queria perguntar para vocês o que vocês acham, principalmente o Fernando. Amaro, o que você acha dessa afirmação, opinião do Luiz Guilherme? Obrigado, Luiz. Cara, tem muito sentido, porque o Felipe, a gente tem lá na Energia, né, o Marcelo Lima, que é o nosso apresentador, repórter, o Gabriel conhece tão bem. O Marcelo tem ligação direta com o Felipe, fala com ele às vezes, né, do tempo que ele foi setorista no Palmeiras, nos jogos e tal. E o Felipe falou, eu ainda quero trabalhar. Só que nesses últimos anos de trabalho dele, principalmente no Atlético Paranaense e um pouco no Palmeiras também, o Paulo Turra é quem ficava muito mais com as ações. O Felipe não tem mais aquele pique de antes, né, de dar treinamento, de ficar em cima dos jogadores. Se ele chegar, se vier um papo falando, não, eu quero trabalhar, para mim é diferente, São Paulo é um centro que eu só tive a oportunidade de trabalhar no Palmeiras, de repente uma nova oportunidade, se ele se comprometer, eu acho que é muito válido sim, né? Idade, a gente vê aí, tem muito treinador com 60 e tantos, 70 e tantos anos que continuam trabalhando, mas vai dele. A questão é essa mesmo, tá afim e se fisicamente ele tá lá, pronto para ficar no dia a dia. O próprio Muricy acabou saindo, né, num período por questão física, por não estar legal de saúde. Se o Filipão tá legal e se a proposta for feita e ele topar,
Aí tem que ver dele, realmente. Não, com certeza. E até, Bianca Góes, não sei, você até tinha comentado sobre o Felipão, né, dele estar ultrapassado, então não sei se você concorda com o Luiz e com a opinião também do Fernando. Mas eu acho que a maior questão do Felipão é essa. Claro que tem isso do ser ultrapassado, não ser um técnico atualizado. Ultrapassado até é uma palavra ruim, mas assim, não ser um técnico atualizado. Mas eu acho que essa questão, se ele quiser mesmo, a gente sabe a capacidade do Felipão, um multicampeão, mas tem que ver se ele realmente quer, se realmente é a vontade dele fazer um grande trabalho à frente do São Paulo. Então, acho que passa muito por isso também. Mas a gente também não pode ficar refém da vontade de um treinador querer ou não querer o São Paulo, né? A gente é o São Paulo Futebol Clube e o mínimo que o treinador tem que querer é dirigir o São Paulo. Então, eu acho que passa por ele, mas tem que passar mais pela gente, pela diretoria.